How's it going? How are you? I'm so good today. I'm going to teach you about the auxiliary did, okay? Let's study a little bit. I know that I'm going to teach at a glance for you, okay? Eu quero ensinar para vocês um pouquinho sobre o auxiliar did, tá bom? Então, primeiro o conceito, né? Eu quero mostrar aqui para vocês que o did é o seguinte. Por que eu coloquei conceito? Porque o did, olhando, quem já conhece inglês sabe que did significa fez, né? Eu fiz, ele fez, né? Vocês fizeram, só que ele também pode fazer pergunta, né? Você usa ele para fazer pergunta no passado, né? Assim como ele também did, que o did no caso é passado, né? Fez ou fiz, depende do sujeito aí que vier antes dele. Então você vai colocar ele no plural ou no singular. Bom, de início significa o seguinte: para que ele é utilizado? Para fazer perguntas no passado, tá? Então você vai usar ele para fazer pergunta no passado, did. Ele vai vir antes de tudo. Primeiro você coloca ele. Então você faz pergunta no passado, né? Depois ele significa que é um verbo no passado. Se ele vier depois do sujeito. Se ele aparecer após o sujeito. Então, primeiro de tudo, tem essas duas explicaçõezinhas aqui, tá? Então, ele é utilizado para fazer pergunta no passado e ele, se vier depois do sujeito, né? Então, I did, então eu fiz. Então, se ele vier depois do sujeito, ele é um verbo normal, só que ele é passado. Antes, pergunta. Depois, é apenas uma frase no passado. Tá bom? Depois, o seguinte. Nós vamos estudar o que mesmo depois? Nós vamos aprender também as formas afirmativa, a forma negativa e a interrogativa. Tá bom? A gente vai aprender isso aqui. Eu vou brecar o vídeo um pouquinho para passar as frases para explicar. Olha lá. Como é que eu faço aqui, por exemplo? Bom, a forma afirmativa normal, né? Já que ele é passado, né? Did, você sabe que é passado, né? Significa fez, fiz, né? Fizeram, depende do sujeito que vier antes dele ali, né? Então, assim, ele é um verbo no passado, significa isso aqui, mas ele também é um auxiliar para perguntar, ó. Auxiliar para fazer pergunta no passado. Então deixa escrito aqui assim, ó. Eu gosto de ir improvisando, tá bom? Porque é assim que a gente aprende mais fácil. Então vamos lá. Então de início, vamos colocar aqui uma frase normal no passado, tá? Não é pergunta nem nada não. Primeiro vamos criar uma frase aqui no passado simples. Então eu falo assim, ó. Eu fiz meu trabalho de casa, minha tarefa. Eu falo assim, ó. Eu fiz minha tarefa de casa, né? My homework. Eu vou colocar o quê? O did. I did my homework. Por quê? Porque ele está no passado simples. Então você fala assim, ó. A primeira coluna são verbos no presente. A segunda, verbo no passado. E a terceira, verbo no passado perfeito. Nós estamos falando do did. O did está onde? Na segunda coluna. Passado simples, tá bom? Então eu coloquei aqui antes e depois só para mostrar para vocês que é passado simples. Quando for passado simples, geralmente você precisa colocar o quê? Um advérbio de tempo de passado aqui no final. Tipo assim, ó, ontem, por exemplo. Yesterday. Para quê? Para concretizar
o verbo ali no passado. Então eu uso um advérbio de tempo de passado. Aquele dia, ontem, semana passada, last week, last year, né? Tudo bem? Então aqui tem uma frase no passado simples. Só, beleza. Aí eu posso falar assim, ó, eu fiz. Eu falo, eles fizeram, eles ou elas fizeram. Eu falo assim, ó, they. Ah, muda alguma coisa, professor? Não, não muda nada. Eles ou elas fizeram, they did. Aí eu falo assim, ó, eles fizeram o trabalho deles. Aí eu tenho que usar um pronome pessoal e um pronome objeto do they. Que eu falei eles, então eu não vou falar my, meu. Vou falar, eles fizeram lá, they did them homework. Ontem, aquele dia, that day. O que eu estou fazendo aqui? É um advérbio de tempo passado, para concretizar o passado que está aqui, o verbo que está aqui. Então, eles fizeram o trabalho deles, ó, them homework, aquele dia. Eles fizeram, eu fiz. Beleza, não mudou nada, o verbo está aqui, ó. Isso aqui é o sujeito. Então, toda vez que vier did após o sujeito, ele vai ser apenas um verbo no passado simples, beleza? Agora, eu posso pegar ele e passar para trás. Se eu passar ele para trás, ele vai ser um auxiliar para fazer pergunta no passado, tá bom? Continuando, vamos lá. Então eu faço assim. Primeira frase, bom. De início, eu posso falar assim, ó. Eu fiz meu trabalho ontem. Eu posso falar, eu não fiz meu trabalho ontem, né? Colocando ele na negativa. Tipo assim, ó. Eu posso falar I did not e também falar I didn't. Abreviar assim, ó. I didn't my homework. Então eu posso falar I did not ou então I didn't. Eu coloquei na negativa. Aquela hora eu fiz uma frase no passado simples, né? Afirmativo. Aqui negativa. Ainda, tá? Não tem nada de pergunta aqui. Aquela hora eu fiz ela na afirmativa. I did my homework. Eu fiz meu trabalho. Agora eu falei, eu não fiz. I didn't ou I did not my homework, tá? Então, yesterday. Beleza. Agora eu quero fazer uma frase, colocar uma frase interrogativa. O que eu faço? Eu vou pegar daqui, trocar de lugar com o sujeito. Eu vou pegar o sujeito, passar para cá e vou passar ele para lá. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Did I. Aqui eu posso colocar you. Eu posso colocar my brother. Sujeito aqui não interessa. Eu posso colocar. O did, ele vem antes de qualquer sujeito, né? E o sujeito pode ser qualquer palavra. Quer dizer, desde que seja um pronome pessoal, um nome próprio e um substantivo, tá bom? Então, did I, did you, did my brother, did your sister, né? Sua irmã. Então eu vou falar, vamos lá. Eu falo assim, eu fiz, por exemplo, eu estou perguntando para mim mesmo. Eu fiz meu trabalho ontem, eu faço uma pergunta para mim mesmo, posso fazer? Posso. Como ele está aqui, ele é um auxiliar para fazer pergunta no passado, então ele aqui, ele não está como verbo. Ele vai levar o verbo que vem aqui à frente para o passado, tá bom? Essa é a grande maluquice, ó, o que acontece. Eu falei fazer, eu fiz, então fazer é o do. Eu vou pegar o verbo que está lá na terceira coluna, na primeira coluna, tipo assim, ó, o verbo fazer, do, o verbo ir, go, né? Então, passado vira did, go vira went. O que acontece? Toda vez que eu for fazer uma frase no passado simples, interrogativa, né? Que eu for perguntar no passado usando o auxiliar did, ele vai fazer o quê? Ele vai levar o verbo que está aqui, ó, para o passado. Então o verbo fazer já virou fez. Então eu falo did I do? Então eu fiz meu trabalho, minha tarefa, né? Aquele dia. E aí eu não posso esquecer de colocar a interrogação aqui. Toda vez, ó, eu vou falar agora com o go. O que acontece? Aí eu já não posso usar isso aqui. Por quê? Porque eu estou usando o auxiliar para perguntar. Ele está antes do sujeito. Eu vou pegar o verbo no presente e pôr à frente do sujeito. Então eu falo did, coloco o sujeito, ó, falo did, coloco o sujeito e coloco o verbo no presente sem to. Sempre desse jeito. Então eu quero falar assim, ó, did
Did you... Você foi, por exemplo, à igreja ontem? Então, você foi, o foi deveria ser o went, mas eu estou usando o did para perguntar no passado. Eu tenho que pegar o verbo no presente. Então, did you go? Sempre desse jeito, o verbo no presente depois do sujeito, se você estiver usando o did lá atrás. Então, did you go e não did you went, porque você já está falando perguntando no passado, você não pode falar did you went. Tem que ser did you e o verbo no presente. Então, did you go to the church yesterday? O que eu perguntei? Você foi, levou o quê? O did está aqui, ó, levou o verbo que está no presente para o passado. Então, did you go to the church yesterday? Você foi para a igreja ontem? Você foi à praia? Você bebeu água ontem? Como é que eu falo você bebeu água? Did you... O verbo beber é drink. Então, did you drink? Como é que é o verbo beber no passado? Drank, com A. Eu não vou usar o drunk, did you drunk. Eu vou falar did you drink. O verbo aqui tem que ser sempre no presente. Então, did you drink water some minutes ago? Esse some minutes ago significa que é um advérbio, alguns minutos antes, né? É passado. Alguns minutos antes significa que passou já aí. Então, é um advérbio de tempo de passado. Para quê? Para concretizar agora não é no caso aqui do drink, já é no caso aqui do auxiliar e o verbo. Você bebeu? Então, did you drink water some minutes ago? Pronto, é passado simples. Tá? Utilizando o auxiliar did antes de tudo, aí vem o sujeito, verbo que vem depois, sem o to no presente. Sempre desse jeito para poder fazer pergunta no passado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos aqui tentar criar aqui umas 4, 5 frases. Então vamos lá. Eu falo assim, ó. Eu posso falar did I? Posso. Então, did I? Aí eu pego uma tabela, tem uma tabela, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui 4 verbos para vocês verem: presente, passado e passado perfeito. Então, presente, o verbo go, o verbo see, o verbo precisar, né? Need, e o verbo trabalhar, work. No passado, go vira went, o see vira saw, o need vira needed, com ed, que é regular. O work vira worked, também com irregular. Aqui vira gone, aqui vira seen, aqui vira needed, né, regular, porque são idênticos, terminados em ed, e aqui também. E 2 irregulares e 2 regulares. Regular e regular. Nós vamos usar o que para utilizar o did na frase? A gente não vai usar nem esta e nem esta, porque a gente vai precisar colocar os verbos aqui todos no presente simples, tá? Porque eu estou usando o auxiliar para perguntar no passado. Então, verbos desta coluna aqui apenas: este, este, este e este. Os outros nós não vamos poder utilizar, tá bom? Nós vamos usar verbos da onde? Quando eu for fazer para criar frase no passado, para perguntar. Quando eu usar o did, eu vou usar verbos no presente simples apenas, sem o to. Então, did I go? Aí eu falo assim, did you see? Eu fui. Você viu? Did he need, né? Precisar, ele não precisou. Então ele precisou, did he need? Ele precisou. Did they work? Eles ou elas trabalharam? Então, did they work? Então, você vai sempre usar esse tipo, sempre fazer assim: o auxiliar para perguntar primeiro de tudo, sujeito depois e verbo no presente sem to depois. Sempre desse jeito. E não pode esquecer o ponto de interrogação. Aqui no meio tem um complementozinho, lógico, e aí você coloca
um advérbio de tempo de passado, porque são frases no passado. Pronto. Posso fazer, professor, frases negativa, interrogativa? Você vai colocar aqui. Você vai falar assim, ó. Ao invés de did, você vai falar didn't. Olha o note aí. Didn't. Então, didn't they? Ou didn't you? Eu falo, você não fez a tarefa ontem? Bravo, né? Didn't you do your homework? Às vezes seu pai fica bravo. Ah, didn't you do your homework yesterday, guy? Interrogação. Então ele usou um verbo no presente, porque ele está fazendo pergunta aqui no passado, só que ele está na negativa. Pode, claro que pode. Didn't you do? Did you day? Did you do? Did you go? Did you see? Você viu aquela estrela que passou no céu ontem? Did you see? Então você viu, tá? É isso, gente. Não tem muito mistério, ok? See you.